meus amigos, estamos chegando com mais informações atualizadas aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que essa notícia é de suma importância para o nosso público e vale, gente, principalmente para pessoas portadoras de deficiência, né, que tenha também deficiência moderada. Você já vai entender do que eu estou falando, mas antes eu quero aproveitar o ensejo de convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Olha, meus amigos, eu diria que isso aqui é uma grande vitória, né? É um projeto de lei que está ainda em tramitação, mas que, se aprovado, que se tornar lei futuramente, vai acabar com toda certeza beneficiando milhares de pessoas portadoras de deficiência no Brasil, né? A comissão aprova um projeto de lei, gente, que garante dependência vitalícia para filhos e irmãos com deficiência moderada. Você já vai entender o teor desse projeto de lei, né? A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que inclui o filho ou o irmão com deficiência moderada como dependente do segurado do regime geral da Previdência Social após os 21 anos, mesmo ele já tem aí 23, 24, 40 anos. Se ele tiver uma deficiência moderada, meus amigos, ele passa a ser dependente. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas que hoje estão recebendo o BPC, na falta do pai, na falta da mãe, ele já não teria mais direito a solicitar a pensão por morte, porque talvez, né, o grau da deficiência dele não permite, né? E com esse projeto de lei, com toda certeza, essas pessoas também serão amparados pela Previdência Social. Gente, eu quero seguir esse projeto de lei aqui, né, que foi o projeto de lei 648 de 2011, que foi aprovado na forma de um substitutivo, e a relatora desse projeto de lei foi a deputada Rosângela Moro. A Rosângela Moro, né, ela é mulher do ex-juiz da Lava Jato aqui do Paraná e atual senador da República, o Sérgio Moro. Hoje ela é deputada federal pelo estado de São Paulo, mas todo mundo sabe que a Rosângela Moro, ela mora aqui no estado do Paraná, né? E o relatório dela foi favorável. O autor desse projeto de lei, gente, é o Eduardo Barbosa, né, que já é falecido, né? Ele foi apensado ao PL 771 de 2011 e PL 722. Vamos ver qual que foi a justificativa da deputada federal, a Rosângela Moro, né, para ter votado favorável no seu relatório. Olha só o que ela diz. Inquestionável a relevância dos temas trazidos pelos projetos de lei, né? Porque teve vários projetos de leis ali pensados, né? Essa importância se sobressai quando se observa que algumas propostas já foram incorporadas no ordenado jurídico vigente, afirmou a relatora. A proposta altera a lei, né, da Previdência, que atualmente estabelece que filhos são dependentes dos pais apenas até os 21 anos. Depois disso, só continuam como dependentes se forem inválidos e tiverem deficiência grave, intelectual ou mental. Você viu, gente, a diferença do que acontece hoje, né? Para ser dependente do pai, da mãe ou de algum irmão que tenha posse, digamos assim, ele tem que ter os menores de 21 anos, naturalmente, por lei, tem esse direito. Mas para a pessoa com deficiência, a deficiência tem que ser grave ou intelectual ou mental. Aí ainda é dependente. Falece o pai, falece a mãe, né? Se ele tiver esse grau de deficiência, ele recebe a pensão, né? Pensão por morte. Agora, esse projeto, né? Esse substitutivo que foi aprovado lá pela Câmara dos Deputados, na Comissão da Defesa da Pessoa com Deficiência, ele também coloca que pessoas que tenham deficiência moderada também passam a ter direito à pensão por morte, né? O texto aprovado assegura também a filhos ou irmãos com deficiência moderada o direito à pensão por morte e prevê ainda que o exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da pensão. Gente, você entendeu? Olha o ponto aqui
De repente, essa pessoa que tem uma deficiência moderada, ele nem recebe o BPC, né? Porque se já estiver recebendo o BPC, é basicamente uma porta de entrada para receber essa pensão por morte, que já prova que a pessoa tem deficiência. Mas vamos imaginar que uma pessoa tem uma deficiência moderada, né? E não conseguiu o BPC, tá ali no seu trabalho, tá trabalhando, tá ganhando o seu dinheirinho, digamos assim, para sobreviver, né? Ou seja, ele exerce atividade remunerada, né? Ganha para isso. Ele também vai ter direito a essa pensão do mesmo jeito. Inclusive, depois que for concedido essa pensão, ele vai poder seguir trabalhando normalmente. Eu vou ler novamente para você entender. Ó. O texto aprovado assegura também a filhos ou irmãos com deficiência moderada o direito à pensão por morte e prevê ainda que o exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou a manutenção da pensão. O substitutivo baseia-se na emenda constitucional 103 da Reforma da Previdência para estabelecer que, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência moderada ou grave de qualquer natureza ou deficiência intelectual ou mental, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado até o limite máximo, né? Ou seja, o que quer dizer, né, o portador, né, dessa deficiência moderada, se caso ele tiver direito a essa pensão, ele não vai receber a metade da pensão por morte, ele vai receber a pensão por morte na sua totalidade, né? Ou seja, esse projeto de lei, né, que foi aprovado lá na comissão da pessoa com deficiência, que foi relatada pela deputada federal Elisângela Moro, vai fazer justiça social, gente. Quantas pessoas que hoje, né, que tem uma deficiência moderada, nunca conseguiu o BPC e tem que trabalhar as duras penas para se manter, né? Quantas vezes você vê aí pela rua pessoas às vezes que tem uma perna mais curta que a outra, tem algum problema, outros tipos de deficiência, mas nunca conseguiu o BPC porque foi fazer a perícia médica, o médico falou: ah, não, esse pode continuar trabalhando, esse aí não tem uma deficiência, né, permanente, digamos assim, mas mesmo assim, né, tem que trabalhar, tem que lutar no dia a dia, né, para conseguir o pão nosso de cada dia. Não é assim que acontece, gente. Não é assim que acontece. Milhares de pessoas que têm deficiência moderada no Brasil hoje trabalham porque não conseguem o BPC. E esse projeto de lei vai fazer justiça. Sem contar que a deficiência pode até ser moderada, né? Mas só que com o decorrer do tempo, gente, a deficiência todo mundo sabe, ela vai piorando. Hoje, uma pessoa que anda com dificuldade, né, ali com seus 25 anos, ele anda com dificuldade, mas anda sem bengala. A hora que ele chegar aos 35 anos, ele já está andando com bengala. A hora que ele chegar aos 50 anos, ele já está andando com muleta. Essa que é a realidade, infelizmente. E esse projeto de lei vai vir fazer justiça social. Que Deus ilumine, gente, que esse projeto de lei, né, seja aprovado, porque eu acho que sim, pessoas com deficiência moderada também têm direito a receber a pensão por morte. E o melhor desse projeto de lei é que a pessoa pode estar trabalhando, pode estar ganhando seu din-din, pode estar de carteira registrada, ele teria direito à pensão da mesma maneira, e daí depois, né, depois que começar a receber essa pensão, ele pode seguir, né, com seus afazeres diários, né. Esse projeto de lei, o 648, né, que foi aprovado, ele já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social, né? E Família agora foi aprovado lá na Comissão da Defesa da Pessoa com Deficiência, e agora ele tem que ser analisado ainda na Comissão de Finanças e Tributação, Constituição, Justiça e Cidadania. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda, gente, que uma pessoa com deficiência moderada tem que ter direito a receber pensão por morte? Porque a lei é clara, né? Tem direito a receber pensão por morte quem tem deficiência severa ou grave, ou pessoas, né, portadoras de deficiência mental ou intelectual. O que você pensa sobre esse projeto de lei que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, mais precisamente na Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência? Dê a sua opinião.